ao Senhor, Deus é um Deus que sempre nos dá capacidade, né? Nos renova, nos direciona. E eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Nós temos como tema nessa mensagem, agente ou reagente, que tipo de líder você é? Então, essa palavra é uma palavra para líder, né? Então, eu queria saber de você, assim, você pode responder para você mesmo, que tipo de líder você é? Agente ou reagente? Porque nesse tempo agora, é tão importante a gente saber quem nós somos, né? Porque a gente vai encarar e está encarando um momento assim de batalha, de luta, né? Nós como líderes na igreja. Então é importante a gente saber disso. E na introdução da nossa mensagem, você é daquele líder que sonha e nada faz para mudar sua realidade? Que tipo de líder você é? Aquela pessoa que fica só sonhando, e não faz nada para mudar sua realidade? Porque se a gente só ficar sonhando e acreditando, né, que algo grande vai acontecer, que o nosso ministério vai crescer, que nós iremos levar o evangelho nas nações, né, que a gente vai fazer a diferença, mas a gente não tem uma ação, a gente não faz nada para mudar, né, os resultados sempre serão os mesmos na nossa vida. Então, não podemos ser aquele líder que fica só sonhando. Qual o tipo de líder que o reino precisa? O que fazer para alcançar esse nível de liderança e se tornar um líder de sucesso? Então, nós vamos ver nessa mensagem qual é o tipo de líder que o reino de Deus precisa, porque o reino de Deus está precisando de líderes. Inclusive, Jesus falou para nós clamarmos ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores, né? E aqui, dentro do nosso contexto, enviar líderes, pessoas que vão fazer a diferença, que vão somar conosco. Então, o reino de Deus precisa de um tipo de líder. E nós vamos ver qual é o tipo de líder que o reino de Deus precisa. E nós também vamos ver nessa mensagem o que fazer, né, para alcançar esse nível de liderança e se tornar um líder de sucesso. O que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer para mim me tornar, né, esse tipo de liderança que o reino de Deus precisa, né, que é uma liderança de sucesso, que faz a diferença, né, que reage às circunstâncias, né, que não fica só sonhando, mas que faz alguma coisa para mudar a história, mudar a realidade, mudar a situação da igreja, das pessoas e de você mesmo, amém? Nós precisamos. Então, a primeira coisa aqui é liderança que o reino precisa. Qual é a liderança que o reino precisa? Líder que tem planos estratégicos, que inova, que é inovador e que tem planos de ação. Então, esse tipo de liderança é o tipo de liderança que o reino precisa. É aquele líder, né, que tem planos estratégicos. Queridos, os tempos mudam, né? Imagine a igreja há uns 5, 6 meses atrás, antes dessa pandemia, como nós estávamos vivendo. E de repente chegou essa pandemia, né? Agora ficou tudo diferente, né? A gente precisa ter ideias diferentes, estratégia diferente, a gente precisa mudar de posicionamento, de postura, né? Em relação a tanta coisa, né, que realmente mudou. Então, nós precisamos de estratégia diferente. E você que é um líder de área, de setor, né, de célula, que está conosco, ou em qualquer outro nível de liderança, sabe, você precisa ser um líder estratégico, você precisa buscar estratégia em Deus, você precisa parar para pensar, meditar, né, buscar estratégia para você colocar em prática, porque a gente não pode ficar esperando, não, vamos esperar esse tempo passar, vamos esperar, né, e essa situação se resolver, para depois eu começar a agir novamente. Então, quer dizer, quanto tempo nós iremos ficar parados sem agir? Então, nós precisamos de líderes estratégicos, amém? E eu tenho certeza que Deus tem nos dado essa graça, amém? Estratégia para a gente poder agir. E então, outra coisa, é um líder inovador,
Amém? Nós precisamos ser aquele líder inovador. Quer dizer, agora, como é que eu posso fazer a minha célula? Como é que eu posso trabalhar na minha área? Como é que eu posso trabalhar no meu setor? Se é que agora eu não posso estar reunindo com todo mundo de forma presencial, né? Existem algumas pessoas que estão realmente receosas, né, com toda essa situação. Então, como é que eu posso reunir? Como é que eu posso fazer para me poder levar a visão a essas pessoas, levar a direção, levar o plano, levar estratégias para essas pessoas? Então, quer dizer, eu preciso ser aquele líder inovador, né, de criar as estratégias, de fazer coisas novas, de como obter comunhão com essas pessoas. Querido, isso aqui é tão importante, porque se a gente ficar, né, esperando o tempo voltar como era antes, e se não voltar o tempo como era antes? Então, quer dizer, nós temos que se renovar, se inovar nossas ideias, inovar nossas estratégias, ser aquele líder inovador que vai realmente inovar a maneira de trabalhar, né, abrir um leque, né, de uma outra forma de trabalho. Isso aqui é tão importante, amém? A gente poder também explorar até mesmo já todos os meios que a gente tem de como edificar as pessoas. Isso é importante em nome de Jesus, amém? Então, a outra coisa é que, e tem um plano de ação, nós precisamos ser aquele líder que tem um plano de ação, né? A gente não pode ficar parado esperando a coisa acontecer, precisamos entrar em ação, e esse plano tem que ser colocado em prática em nome de Jesus, amém? Se Deus tem colocado no teu coração um plano, você precisa colocar em prática esse plano. Deus sempre deu capacidade à liderança do seu povo para liderar, em qualquer circunstância, independente das situações. Ele sempre conduziu os seus em triunfos, né? Nosso Deus, queridos, é um Deus que Ele sempre deu sabedoria à liderança do seu povo. Deus nunca deixou desamparado a liderança do seu povo. Então, Ele sempre deu sabedoria, estratégia. A gente vê que Deus deu sabedoria para Moisés, Deus deu sabedoria para Josué, estratégias para Josué, né? A gente vê claramente lá no livro de Josué, quando Deus dá a estratégia para ele conquistar a cidade de Jericó, né? Também a estratégia que ele deu para Moisés, né, de como atravessar o Mar Vermelho, de como conduzir o povo, né, como ele conduziu o povo exatamente pelos caminhos certos, né, como Deus deu a direção de noite e de dia para aquele povo caminhar no deserto. Então, diante de todos esses testes, diante de todas essas provas, a gente vê que o nosso Deus é um Deus que sempre capacita a liderança, que sempre dá sabedoria para a liderança, que sempre dá direção para a liderança. Ele não deixa o seu povo perdido, desnorteado, né, sem saber para onde vai, não. Então, nós como líderes, nós só precisamos realmente, talvez ter um tempo, né, para meditar, para ouvir a voz de Deus, daquilo que Deus tem para nós, porque Ele sempre vai nos dar uma direção de como conduzir. E é interessante a gente entender que, independente do tamanho do seu ministério, né, Deus Ele vai te dar a capacidade de acordo com o ministério que Ele confiou nas suas mãos, né? Dentro da nossa igreja, a gente tem uma hierarquia de liderança. Nós temos nosso líder base, o pastor Cililda, depois vem os pastores de redes, pastores de distritos, né, ou supervisores de distrito, melhor dizendo, e também nós temos os supervisores de área, de setor, líder de célula, toda essa hierarquia de liderança nós temos dentro da nossa igreja. E então existe lá embaixo dessas pessoas um ministério, uma quantidade de pessoas. Então, queridos, é importante você que é um líder buscar a direção de Deus de acordo com o seu ministério, de acordo com a liberdade que você tem, porque cada um de nós sabemos que nós temos os critérios dentro da igreja. A gente não pode fazer coisas que estão fora do padrão da visão, fora daquilo que a liderança aprova, mas dentro daquilo que a liderança aprova, cada líder na nossa igreja sabe até onde eles podem ir, o que eles podem fazer para poder mudar a história da sua situação. Então, bote em ação os planos que você tem, né? Plano para evangelizar, planos de oração, planos de reunir com as pessoas, planos de pastorear as pessoas, planos para discipular mais as pessoas, amém? Nós não podemos ficar, só esperando que a coisa aconteça, sem a gente ter uma atitude, sem ter uma ação. Queridos, se você for ver, dentro da palavra de Deus, aqueles líderes tinham uma atitude. Deus dava a direção para eles, eles iam e tomavam ação naquele plano. E Deus sempre honrava, e Deus sempre abençoava, e sempre dava certo. Deus sempre amparava aquelas pessoas para a glória, né, do nome dele, em nome de Jesus. Então entenda isso, que isso aqui é importante.
Amém? Precisamos reagir às circunstâncias com sabedoria e poder de Deus que age através de nós. Quer dizer, nós precisamos reagir às circunstâncias. Né? Pensa, né, num tempo que nós estamos assim, encarando algumas circunstâncias. Agora mesmo eu acabei de falar a respeito do vírus aí que está pelo mundo inteiro, né? Nós ainda estamos passando por isso. Mas aqui no Amapá, por exemplo, agora nós sofremos esse apagão. Né? Então, quer dizer, além do vírus, mais o apagão. Mas e aí? Não vamos ficar parados, fechar as portas da igreja, fechar as portas das nossas células, parar o funcionamento da igreja? Não, nós vamos reagir a essas situações. Né? E independente das circunstâncias, a gente está mantendo a igreja funcionando, né? Embora a gente saiba que tem muita gente que às vezes não comparece, a gente compreende, entende, né? Muitos casos, mas sabe, a gente não para de servir a Deus, não para de trabalhar, não para de levar a igreja ao funcionamento dela de uma forma natural, de uma forma normal, dentro daquilo que é possível. Quer dizer, isso aqui é importante a gente entender isso, porque a gente vai reagir às circunstâncias, queridos. E quando a gente reage às circunstâncias, sabe o que acontece? Isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Então, Deus, ele vem e nos ampara. Deus, ele vem e age através da nossa fé. Né? É assim que Jesus agia, quando uma pessoa chegava para ele com um problema, e aí, de repente, um milagre aconteceu na vida daquela pessoa. O que era que Jesus falava? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quer dizer, quando você reage, né, o que acontece? Vai acontecer um milagre. E nesse milagre, Jesus vai falar, olha, a tua fé mudou essa circunstância, a tua fé te fez experimentar esse milagre. Então, isso aqui não é só na área de cura, né, na vida de uma pessoa que a gente vê na Bíblia. Isso aqui pode ser aplicado, esse princípio, né, em todas as esferas da nossa vida. Então, eu estou falando aqui da esfera espiritual, do ministerial, né, e você pode aplicar isso porque vai dar certo, é princípio de Deus para edificar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Olha só que versículo poderoso, né? A palavra de Deus fala aqui, que pelo poder que opera em nós, nós podemos fazer mais do que nós pedimos ou até pensamos, segundo o poder que age em nós. Existe um poder que foi liberado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós podemos fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos fazer. Então, o que é isso? O que eu entendo? E quando a gente tem esse poder de reação, de reagir às circunstâncias, vem o poder de Deus que age através das nossas vidas, sabe que os resultados vão ser muito maiores, os resultados do que nós estamos esperando, ou até mesmo do que nós estamos fazendo, porque a gente pode até estar fazendo algo, e a gente sabe que dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente pode alcançar certo resultado, mas existe o poder de Deus que age através de nós, que esse resultado vai ser muito maior do que nós estamos pedindo ou imaginando, será muito maior. Isso aqui, sabe, é a graça de Deus, é o poder de Deus que opera através da vida daquela liderança, que reage à situação, que reage ao momento, né, que não concorda com o momento, que não fica sem fazer nada, mas que tem ação, tem plano de ação, amém? Isso aqui vai acontecer na tua vida se você aplicar esse princípio, com certeza, em nome de Jesus, amém? Então, assim, queridos, o que fazer para alcançar esse nível de liderança? Primeiro ponto dessa mensagem, ter uma vida no secreto com Deus. Então, o que eu posso fazer, né, para me tornar esse líder de sucesso, né, viver nesse nível de liderança de sucesso? É ter uma vida no secreto com Deus. Se eu tiver uma vida no secreto com Deus, queridos, milagres vão acontecer na minha vida, com certeza. E eu quero ler em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas vós, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, sabe, é lá no secreto que a gente vai receber a direção de Deus, é lá no secreto que a gente vai receber a direção de Deus, é lá no secreto que a gente vai receber a estratégia de Deus.
Sabe, esse tempo com Deus, de oração, ele é indispensável para a vida de um líder. Sabe, um líder ele não pode abrir mão desse tempo de oração. O líder ele não pode negociar, sabe, colocando outras coisas no horário dele orar, no tempo dele orar. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ter compromisso, sabe, com essa busca diante de Deus, porque é lá que ele vai receber toda essa ajuda diretamente do Pai, né, que vai habilitar, capacitar ele para ser um líder de sucesso. Então, o exemplo de Davi aqui, em 1 Samuel capítulo 30, sabe, a gente vê que Davi, ele nos dá um show nessa área, porque, olha só, queridos, Davi, quando estava em Ziclague com seus soldados, de repente eles foram para uma guerra, juntamente, né, eles, os soldados todos, e quando eles voltaram dessa batalha, dessa guerra, chegaram lá, os inimigos tinham atacado a cidade, tocado fogo na cidade de Ziclague, pegado as suas familiares, né, e levado a cativo os bens que lhe pertenciam, e aí os soldados ficaram revoltados com Davi, revoltado mesmo, triste com Davi. E aí, o que aconteceu? Davi foi buscar diante de Deus, a direção de Deus, se ele poderia ir atrás daqueles inimigos, perseguir aqueles inimigos, se ele iria alcançar aqueles inimigos, né, e salvar a família, e pegar os bens de volta que lhe pertenciam. Então ele foi diante de Deus, e Deus, ali no secreto, Deus deu direção, deu luz para ele, deu a palavra de vitória para ele, ele recebeu, veio, motivou os seus soldados, encorajou os seus soldados, foram atrás, alcançaram, resgataram a família, os bens, sabe, que coisa tremenda. Então a gente entende, queridos, que esse momento com Deus, esse tempo com Deus, esse tempo no secreto, ele é indispensável para um líder que quer ter sucesso na sua vida, amém? Para um líder que quer reagir às circunstâncias na sua vida, amém? É lá no secreto que ele vai receber essa graça de Deus, em nome de Jesus, amém? Segundo ponto dessa mensagem, ter um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável diante de circunstâncias que nós vivemos. Se a gente como líder não tiver um coração ensinável, a gente pode vacilar, pecar, ficar pelo meio do caminho, né? Fraquejar nesse momento de luta. Então a gente precisa ter um coração ensinável. Olha só, precisamos ter um coração ensinável que aceita a correção. Então, um coração ensinável é aquele que aceita a correção. Muitas vezes pecamos, né? E precisamos que nossos pais, irmãos, líderes e pastores nos corrijam. Para isso, precisamos reconhecer que que erramos, né? Nos humilhando e procurar mudar de atitude. Querido, isso aqui é muito importante, amém? A gente ter esse coração ensinável, receber ajuda, né? Reconhecer que errou. Porque eu vejo que às vezes, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, sabe, das situações adversas que surgem na nossa vida, às vezes até a gente mesmo já fica ali no limite e tal, a gente está tentando dar o máximo da gente, mas às vezes nos falta visão, às vezes nos falta preparo, às vezes nos falta maturidade. E aí sempre tem alguém que Deus vai usar para nos levar para um outro nível. E se a gente não tiver esse coração ensinável, a gente vai achar assim, essa pessoa está sendo imprudente, está querendo me colocar numa linha de risco, essa pessoa está querendo me levar para um lugar que de repente vai acontecer alguma coisa comigo e depois ele não vai poder me ajudar, me socorrer, né, dentro daquela situação. E não é isso. E na verdade, às vezes, é a falta do coração ensinável, né? Quando nós temos coração ensinável, a gente vai receber essa ajuda e a gente vai ter bons resultados mais na frente. Por quê? Porque a gente vai confiar em Deus, a gente vai crescer na fé, vai ver que os resultados depois vão falar por si só, de que valeu a pena seguir aquela direção, em nome de Jesus, amém? Então, tenha um coração ensinável. Se você quer ser um líder de sucesso, se você quer ser um líder que reage às circunstâncias, sabe, tenha um coração ensinável. Eu tenho aprendido isso. Minha liderança tem nos passado direções poderosas e eu tenho, sabe, agido e reagido dentro daquela situação, sabe, com as situações adversas, e Deus tem honrado, e Deus tem abençoado, sabe, a minha vida para a glória de Jesus, tudo de acordo com a obediência e submissão, uma autoridade que Deus tem colocado sobre a vida da gente, e que nos dá luz, que nos dá direção. Então, esse coração ensinável faz muita diferença na vida de uma pessoa que quer realmente ter sucesso, em nome de Jesus. Mais um exemplo aqui de Davi,
Davi, quando peca, ele reconhece e se arrepende. Sabe, queridos, é importante isso. A gente ter esse coração, né, que quando nós erramos, a gente arrepender dos nossos pecados. Porque o arrependimento, ele traz cura, o arrependimento, ele tira as trevas do nosso coração, tira as trevas dos nossos olhos da fé. O arrependimento, ele vai arrancar isso aí. O arrependimento vai tirar a insensibilidade, sabe, da nossa vida em relação às coisas de Deus, em relação a Deus. Então, vai tirar essa insensibilidade da nossa vida, amém? Então, 2 Samuel capítulo 11, a gente vê que Samuel pecou, né? Ele adulterou, mas quando o profeta chega ali para confrontar Davi, ele reconhece que errou, ele arrepende dos seus pecados, e a gente vê que Davi depois retoma o ministério, ele retoma novamente a liderança do povo de Deus ali como rei, né? E então obteve sucesso, depois novamente, né, liderando o povo. A gente não sabe precisamente quantos anos, né, ali Davi liderou com sucesso, mas ele liderou, né, voltou a liderar, retomou a vida dele normal. Mas olha só o segredo, o coração ensinável, um coração quebrantado, um coração que reconhece erro, um coração que tem arrependimento. Queridos, isso aqui é maravilhoso, amém? Então eu não sei qual momento que você está agora, talvez você precise arrepender para poder, né, enxergar a direção, enxergar o caminho novamente, para você retomar o seu ministério em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Precisamos ser uma liderança forte, que reajamos, né, às circunstâncias, demos resultados para o reino de Deus, amém? Então olha só, nós precisamos ser essa liderança, queridos, sabe, de sucesso, queremos reagir às situações. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo um momento que a gente tem que reagir, que a gente não pode ficar parado, que a gente não pode ficar esperando o tempo passar, que a gente não pode ficar esperando os resultados chegar sem a gente fazer alguma coisa, sabe, nós como líderes precisamos nos posicionar na frente das batalhas e fazer a coisa acontecer. Eu aprendi isso, queridos, que o líder, o grande líder, ele faz as coisas acontecer, ele não espera as coisas acontecer. E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho vivido isso, assim, em muitas áreas. Por exemplo, ficar esperando em alguma área ali a coisa acontecer, e a gente vai ver que aquele resultado não muda. Se a gente não chegar lá para mudar aquele resultado não vai mudar. Então, novamente falando, quando a gente tem essa atitude, Deus entra no circuito da coisa e vai nos ajudar, e aí o resultado será muito maior do que aquilo que nós estamos esperando, né, dentro daquilo que nós estamos fazendo, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração, onde você está ouvindo essa mensagem, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus possa colocar um espírito poderoso dentro de você, amém? No qual você vai reagir qualquer circunstância que seja agora negativamente contra a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão debaixo do som da minha voz, Pai, as pessoas que estão assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Eu creio, Pai, que essa pessoa agora, ela já está reagindo à situação da sua vida, seja, Pai, em áreas pessoais ou áreas ministeriais, Senhor, área profissional. Eu quero declarar que essa pessoa agora, Senhor, vai sair dessa zona de conforto e irá para uma zona agora, Deus, de batalha, de guerra, para vencer, para ir para um outro nível, para uma outra dimensão de vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa agora vai sair desse lugar, Pai, que ela estava ali na inércia, e agora vai entrar em ação, em nome de Jesus, para fazer a diferença. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe você poderosamente, amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e possa produzir frutos poderosos.